Salmo de número 23, do verso 1 ao verso 4, assim nos diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus por essa palavra, palavra do Senhor ao nosso coração, palavra maravilhosa, erva do Salmo 23. Essa palavra no mês passado, eu tive levando ceia em alguns lares, né? E eu já estava lendo esse texto, meditando, e eu pude compartilhar um pouquinho desse texto com os irmãos que receberam a ceia, a Santa Ceia nos seus lares. E hoje eu quero falar um pouquinho mais, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo, no lar não dá para demorar, e eu quero trazer essa palavra de uma maneira um pouquinho mais profunda ao teu coração nessa noite. Como eu disse, esse texto ele é muito conhecido. Creio que é um dos textos mais conhecidos do mundo. Creio que ele é conhecido até mesmo por aquelas pessoas que não são cristãs, que tem outro tipo de religião, entre outras coisas, porque ele é muito comentado, ele é muito divulgado e não tem quem não conheça. Eu tenho certeza que se você sair na rua da sua casa aí agora e parar alguém na rua e perguntar se conhece o Salmo 23 e pudesse falar o Salmo 23 para você de cor, eu tenho assim, uma certeza de que grande parte das pessoas que você perguntasse na rua conseguiriam citar para você o Salmo de número 23. Esse Salmo 23, irmãos e irmãs, você que me ouve nessa noite, é um salmo de confiança. Podemos dizer também que ele é um salmo messiânico, porque ele vem destacar algumas características do Messias. É um salmo de Davi, e nós sabemos que Davi era um pastor de ovelhas, né? E Davi ele escreve esse salmo trazendo para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão, algo que ele vivia no dia a dia, algo que ele conhecia assim, muito perto, de maneira muito próxima, e traz para a nossa meditação algo da sua convivência, da sua vivência do seu dia a dia, e ele traz isso para a nossa reflexão, e isso a cada dia que a gente lê, cada dia que a gente medita, ele vem falando de maneira mais profunda ao nosso coração. Mas, retornando aqui ao texto, quais eram as necessidades de uma ovelha? Né? Naquele período onde Davi ele escreve o texto, conhecendo, convivendo com ovelhas, sendo um pastor de ovelhas, ele traz para nós aqui quais são as necessidades de uma ovelha. Primeiro, as ovelhas elas são dependentes de um pastor. A ovelha não anda sozinha. A ovelha, ela não caminha sozinha. A ovelha, ela precisa de um pastor para poder guiá-las pelo caminho em segurança. Como ela não enxerga muito bem, ela não tem aquelas características de sair andando, procurando, andando sozinha, não tem essas características. Ela escuta muito bem, ela tem o ouvido assim, muito apurado, mas ela não enxerga muito bem. Então, a ovelha ela é dependente, primeiramente, de um pastor, para poder guiá-las pelo caminho, para poder também guiá-las a águas limpas, a águas frescas, a águas purificadas, para que ela possa beber dessa água e se alimentar. Ela é dependente também de um pastor para que esse pastor possa guiá-las até pastos verdinhos para poder se alimentar. Então ela depende do pastor para que o pastor possa conduzi-las pelo deserto em segurança, livrando elas do mal, dos predadores, para que ele possa guiar ela a águas frescas para que ela possa beber. E ela depende desse pastor para que ele possa guiá-las até pastos verdes, para que ela possa também se alimentar, ou seja, a ovelha ela é um animal totalmente dependente de um pastor.
A ovelha sem um pastor, ela vai ficar isolada, vai ficar muito vulnerável. E a probabilidade de uma ovelha ser atacada por um predador e ser morta é muito grande se ela não tiver um pastor para proteger, para guiar, para conduzir a sua vida. Então ela era totalmente dependente de um pastor. E Davi, como ele era pastor de ovelhas, ele traz isso, essa informação para o nosso entendimento, para que a gente possa refletir sobre essas informações que o texto está trazendo para nós aqui. Apesar da ovelha não enxergar muito bem, ela ouve muito bem, como eu disse. Ela ouve muito bem. E por isso o pastor ele vai sempre à frente da ovelha e ele vai chamando a ovelha pelo nome, vai dizendo algumas palavras à frente do rebanho. E as ovelhas, elas vão ouvindo a sua voz, elas conseguem discernir o timbre de voz do seu pastor e ela vai se orientando, ouvindo aquela voz que vai à frente dela, chamando ela. Ainda que ela não consiga enxergar o caminho muito bem, ainda que ela não consiga perceber o caminho que ela está trilhando, mas ela confia naquela voz que está a chamando. Ela confia naquela voz que ela vai ouvindo, chamando ela pelo teu nome, na sua frente, e ela vai seguindo aquela direção que aquela voz vai dando a ela. E ela vai caminhando, não se importando a direção, ela não se importa com o que ela vai encontrar pela frente, porque ela confia naquela voz. Ela confia que aquele pastor vai estar guiando ela em segurança por caminhos de segurança, caminhos de paz, caminhos perfeitos. Ela confia nessa voz e ela vai caminhando nessa direção à medida que essa voz vai chamando pelo seu nome. Ela vai ouvindo. É o que está dizendo ali em João capítulo 10, se me falha a memória, onde Jesus afirma, que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Quando Jesus está dizendo isso, que as suas ovelhas conhecem a sua voz, ele está dizendo que o seu povo sabe quem ele é. Que o seu povo, que o povo de Jesus, ele segue os seus mandamentos, os seus ensinamentos, porque nós sabemos quem ele é. Conhecemos a história dele e sabemos que ele tem o melhor para a nossa vida. Não é verdade? Não é assim que acontece? Por ser conhecedores de Jesus, sabendo quem ele é, dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que ele tem para a nossa vida, a gente vai seguindo, a gente confia nele. Assim como a ovelha ela vai seguindo, se orientando pela voz do seu pastor, o povo de Deus ele vai se orientando pelos ensinamentos de Jesus, porque nós sabemos quem ele é. Nós confiamos naquilo que ele tem para a nossa vida. Ainda que a gente olhe para um lado, a gente olhe para o outro, e a gente não veja muita solução, não veja saída, ainda que a nossa volta esteja tudo muito difícil, as coisas dizendo que não tem jeito, que a gente não vai conseguir, o mundo pode estar de perna para o alto, não é verdade? A gente pode ter perdido o controle da situação, como muitas vezes na caminhada acontece conosco, da gente perder o controle da situação e de não saber o que fazer. E é nessas horas que, assim como a ovelha, ela vai se orientando pela voz do pastor, ela confia nessa voz. Como povo de Deus, nós somos também convidados a, nesses momentos onde tudo diz que não dá, que tudo diz que a gente não vai conseguir, que a gente não pode, é nessas horas que nós precisamos, a ser como essas ovelhas que Davi descreve no texto, e confiar e depender de Jesus, dos seus ensinamentos, das suas orientações para a nossa vida, depender de Jesus totalmente, de confiar naquilo que ele vai ministrando ao nosso coração. É o que o Salmo 46, versículo 10, se me falha a memória, vai dizer para nós, olha, aquietai-vos. É engraçado, assim, entre aspas, dizendo, porque aquietar o nosso coração em tempos de crise, aquietar o nosso coração em tempos que tudo está de cabeça para baixo, é um desafio. Eu não estou aqui para dizer para você que é fácil, não.
Mas eu estou aqui para dizer para você que é necessário no momento que tudo diz não, que tudo diz que não vai dar, naquele momento onde a gente não consegue ouvir a voz de Deus, naquele momento onde você fecha a porta do teu quarto, dobra o seu joelho, você vai orar, você vai falar com Deus, naquele momento que parece que você perdeu o controle de tudo, parece que tudo e todos estão contra você. Nesse momento, o Salmo 46, versículo 10 diz para nós: aquietai-vos, aquieta o teu coração, aquieta, acalma o teu coração, espere em Deus, confia nele, confia no Senhor, daquilo que Ele tem para a nossa vida. Quando você consegue aquietar o seu coração nesses momentos difíceis, você vai conseguir ouvir a voz de Jesus a te orientar, a te mostrar o caminho. Assim, quando o pastor ele vai mostrar para a ovelha, ele vai na frente chamando elas pelo nome. É como se ele estivesse dizendo para ela: olha, sigam-me, esse é o caminho, ouçam o som da minha voz, esse caminho aqui vai dar para vocês passarem. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: aquiete o teu coração, porque eu quero falar contigo. E se o seu coração estiver aflito, você não vai conseguir ouvir a minha voz. E vou dizer para vocês, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, quando o nosso coração está aflito, quando o nosso coração está temeroso, é quase impossível nós ouvirmos a voz do bom pastor. A voz de Jesus a querer nos conduzir, a nos orientar, a nos mostrar o caminho que a gente deve seguir para que a gente não caia no abismo. É quase impossível se a gente não conseguir aquietar o nosso coração para poder ouvir a voz do Mestre, a voz do Salvador. No momento de crise, no momento que tudo diz não, é hora da gente parar. É hora da gente aquietar o nosso coração, onde Ele diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! É por isso que Ele vai na frente, para poder nos mostrar a direção, para poder nos mostrar o caminho. É necessário, meu irmão, minha irmã, que em tudo, que em todas as coisas, a gente coloque Jesus, o bom pastor, na frente. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, quando as situações à nossa volta dizem que não, é hora da gente aquietar o nosso coração. É hora da gente parar todas as coisas e falar: Senhor, toma a frente. Senhor, toma a direção. Senhor, abrir o coração e falar: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor. Deus, a minha vida está dessa forma, dessa e dessa, e eu preciso que o Senhor me oriente. Eu preciso que o Senhor me dê a direção. Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. E Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar o caminho se Ele estiver na sua frente. Assim como Davi disse que o pastor ele vai na frente chamando as ovelhas, quando a gente coloca o bom pastor Jesus na frente, Ele vai nos orientar, Ele vai nos mostrar o caminho, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada. É necessário que a gente coloque Jesus na frente de todas as coisas, para que Ele possa nos ajudar, nos orientar, porque Ele vai na nossa frente. Ele vai nos chamando pelo nome. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas, assim como o pastor ele conhece as ovelhas, pelo nome de cada uma delas. Eu quero dizer para você que Jesus te conhece pelo teu nome. Aleluia! Ele conhece você pelo teu nome, Ele te chama pelo teu nome. Como se Ele estivesse dizendo para você, nesses momentos difíceis, olha, dizendo o teu nome, olha, coloca o teu nome na frente agora, sei lá, José, Maria, Alfredo, Neuza. É como se você estivesse ouvindo Ele dizer: Neuza, venha por aqui, esse é o caminho.
Esse é o caminho de segurança, esse caminho é o melhor caminho para você seguir, para poder sair dessa situação que você está vivendo, que você está passando. Aleluia, glória ao nome do nosso Deus. Deus maravilhoso. Eu quero trazer algumas lições desse texto, que são muitas, eu quero trazer algumas para a nossa reflexão nessa noite. A primeira, que o salmista, ele começa o texto com uma palavra, ele diz, o Senhor. O texto no versículo 1 começa dizendo, ele diz, a primeira palavra do salmista é o Senhor. É diferentemente dos outros salmos, ele não começa com uma lamentação. O salmo ele já começa com uma palavra de júbilo, onde ele já começa dizendo, olha, o Senhor. Não o Senhor qualquer, mas um Senhor que é sobre todas as coisas, um Senhor que é sobre tudo, um Senhor que é sobre todos, um Senhor que é o Criador de todas as coisas, um Senhor que é Criador de todas as coisas no céu e na terra, um Senhor que é Senhor da vida humana, de todas as coisas. Antes de qualquer coisa, o salmista começa dizendo, olha, o Senhor. Como eu disse anteriormente, a importância de estarmos sempre colocando Ele em primeiro lugar. Quando eu coloco Ele em primeiro lugar, eu digo, olha, o Senhor. Eu estou colocando Ele na frente de todas as coisas. Ele na frente de tudo. E quando nós colocamos Ele na frente de tudo, é certo de que tudo vai dar certo. Aleluia! Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo, do céu, da terra, do universo. Ele tem o universo na palma das suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia! Por isso, esse Deus é tremendo, irmãos. Quando a gente começa a meditar daquilo que Deus tem para nós, a gente se emociona, nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus e nós somos transportados por uma dimensão espiritual que a gente não consegue se conter de saber, irmãos, que nós temos sobre a nossa vida um Senhor. E não é nenhum qualquer Senhor, é um Senhor que é o Senhor de todas as coisas no céu e na terra. Aleluia! Glória a Deus por isso. Por isso, não se sinta desamparado nesse momento difícil. Não se sinta, meu querido, minha querida, não se sinta desamparado. Tenha certeza no seu coração de que você serve um Deus, você serve um Senhor, que é o Senhor da vida, é o Senhor de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra, Senhor. Segundo, o salmista também nos apresenta um Senhor que é pastor. Uma das características de um pastor é guiar a ovelha pelo caminho. Como eu disse que ela não enxerga muito bem, a ovelha precisa depender do pastor. Nós, como cristãos, nós precisamos ser totalmente dependentes desse Senhor, que o salmista no Salmo 23 ele nos apresenta. Quando nós tomamos algum tipo de decisão, sem primeiro consultar esse Senhor que é pastor da nossa vida, que nos conhece, é como se nós estivéssemos dizendo para Ele, olha, Senhor, deixa que eu cuido disso sozinho, tá bom? É como se a gente estivesse dizendo isso para Ele, Senhor, deixa que eu vou cuidar disso. Ao contrário disso, contrariando isso, quando antes de tomar qualquer decisão, primeiramente eu coloco isso diante desse Senhor, eu estou dizendo para Ele, Senhor, me orienta, me guia, porque Tu és o meu pastor, o Senhor me conhece, o Senhor é meu guia, o Senhor é meu orientador, é o Senhor. Ao afirmar isso, o salmista está declarando que nós precisamos ser totalmente, irmãos, não um pouquinho, não, nós precisamos ser totalmente dependentes desse Senhor.
totalmente dependentes de Jesus. Esse Senhor te conhece pelo nome. Esse Senhor que te chama pelo teu nome. Esse Senhor que vai te orientar por onde você deve passar. Sabe por quê? Porque Ele é o teu pastor. Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Davi, como pastor de ovelha, ele já veio enfrentar o leão, o urso, para poder proteger, para poder defender a sua ovelha do perigo de morte. Jesus, como esse bom pastor, ele dá a sua vida pela ovelha. Isso quer dizer que ele dá a sua vida por nós. Isso quer dizer que ele deu a sua vida na cruz do Calvário por mim, por você. Isso quer dizer que ele está sempre pronto a nos guardar, a nos proteger, a nos orientar cada dia, cada instante da nossa vida. Porque ele é o bom pastor. Como pastor, Davi sabia que uma ovelha ela necessitava de água fresca e limpa, de pasto verde, como eu já disse, que precisava de direção de alguém para poder guiá-las. Davi sabia que água fresca, pasto verde e direção eram necessidades básicas para uma ovelha. Infelizmente, muitas pessoas leem esse texto de forma errada, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, englobando assim todas as coisas. A teologia da prosperidade, ela usa muito esse texto para poder dizer que Deus é o nosso pastor e por isso nós podemos ter todas as coisas. Irmãos, não está escrito assim. O texto nos diz que ele é o nosso pastor. E como Davi sabia que a ovelha precisava de água, de pasto e de orientação, né? Como servos e servas de Deus, nós precisamos do alimento, precisamos da água e precisamos de orientação. Davi está dizendo para nós que é uma ovelha aqui, que tudo podia, nas suas necessidades básicas. Mas você talvez nessa noite possa estar dizendo, ou pensando aí na sua casa, onde você está reunido nessa hora: ah, mas eu não preciso de água, eu não preciso do alimento, a minha necessidade hoje é outra. Eu quero dizer para você que se a sua necessidade que você passa hoje, enfrenta hoje, é uma necessidade básica que é necessária para a sua vida, eu quero dizer para você que ela está no tudo posso. Ele aqui, ao afirmar isso, ele está dizendo que Deus, que o bom pastor, nós podemos todas as coisas, que ele vai nos dar aquilo que é básico para a nossa vida, aquilo que é necessário para a sua vivência. Ele não vai deixar faltar nada para nós. Ele vai nos guardar e ele vai, de alguma forma, fazer com que aquilo que é necessário, aquilo que é básico para mim e para você, de alguma forma, isso venha chegar até mim, venha chegar até você. Porque é uma necessidade básica. E como uma necessidade básica para nós, nada, isso não vai nos faltar, porque ele é o bom pastor e ele vai cuidar de nós. E essa necessidade sua, ela vai ser suprida em nome de Jesus. Creia nisso, espere nisso, aquiete o teu coração e aguarde que o Senhor vai estar com a providência na sua vida e a sua necessidade vai ser suprida para a glória do nome do nosso Deus. Eu tenho ainda um outro ensinamento que eu quero compartilhar com você nessa noite, um quarto ensinamento. O salmista apresenta o Senhor também que protege. Ele diz para nós ainda: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Esse andar pelo vale da sombra da morte, ele pode representar para nós aquelas situações da vida, como eu disse anteriormente, que a gente perde o controle. Esse vale da sombra da morte, ele representa para nós, para mim, para você, aquelas situações da vida que a gente não tem controle. Aquelas situações da vida que acontece para mim, acontece para você, que acontece para todos nós, que pode chegar para qualquer um. Isso pode chegar para nós através de uma enfermidade, sei lá, através de uma crise financeira,
através de tantas situações que isso pode chegar, uma crise na família, uma crise dentro do lar, a falta de um emprego, ou uma crise no trabalho. Isso pode representar o vale da sombra da morte para mim e para você. Mas o salmista diz para nós, através dessa palavra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. É como se ele estivesse dizendo para nós, olha, ainda que tudo vire de cabeça para baixo, de pernas para o alto, ainda que eu perca o controle de todas as coisas, eu não vou temer. Ainda que tudo diga que não, eu vou continuar crendo. Ainda que tudo diga que não, eu vou continuar acreditando. Ainda que tudo à minha volta diga que não, eu vou continuar caminhando. Ainda que tudo diga que não tem jeito, eu continuarei a confiar no meu Deus, no meu Senhor, no meu Salvador, no bom pastor, naquele que me guia, naquele que me guarda. Aleluia! O salmista está dizendo isso, meu querido. Sabe por que ele diz isso? Porque ele diz, porque tu, Senhor, estás comigo. Ao afirmar isso, o salmista ele não está confiando na sua própria força, no seu próprio entendimento. Ele diz essas palavras porque ele diz, olha, porque eu posso todas essas coisas, eu continuo a acreditar porque tu estás comigo, aleluia. E é como se ele estivesse dizendo, eu posso caminhar, eu posso continuar crendo, eu posso continuar caminhando, porque o Senhor está comigo, o Senhor me segura, o Senhor me guia, o Senhor me guarda, e por isso eu posso continuar crendo, aleluias. Glória a Deus por essa palavra. Ele diz, esse ainda que ele está falando de dificuldade, esse ainda que ele enfrente perigos de morte, ainda que a dificuldade bata na minha porta, que a enfermidade entre no meu lar, ainda que eu me sinta inseguro diante das situações da vida, eu não temerei mal nenhum. Nada pode me abalar. Nada pode me tirar do caminho, nada pode mexer com a minha estrutura, porque eu sei quem é que estás comigo, eu sei quem que me guarda, eu sei quem me orienta, aleluias, glória a Deus, aleluias. Esse Deus estás contigo aí, meu querido, minha querida. É Ele quem vai te orientar nos momentos difíceis da vida. É Ele que vai dar a direção para você. É Ele. Por isso, não confie em homens, em carros. Eu não estou dizendo para você excluir tudo da sua vida, não. Eu estou dizendo para você colocar esse que o salmista diz. O Senhor. Antes de qualquer coisa, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Que antes de qualquer coisa você possa estar colocando Ele em primeiro lugar. Aleluia. Quinto, o salmista também apresenta um Senhor que tem uma vara e um cajado nas mãos. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido, minha querida? O pastor de ovelhas, ele tinha uma varinha na mão para quando a ovelha começava a desviar do rebanho, a seguir, se afastar das outras ovelhas, a se distanciar de tudo das outras ovelhas. Ele tinha uma varinha na mão. E aí eu imagino o pastor correndo atrás da varinha, da ovelha com a varinha na mão e batendo com aquela varinha na ovelha devagarinho para não machucar ela, né? Para que ela pudesse retornar para junto do rebanho. Essa varinha representa muitas coisas na nossa vida. Representa aquela correção muitas vezes que o Senhor quer trazer para nós. Que muitas vezes nós queremos trilhar caminhos diferentes dos caminhos que Deus tem para nós. Assim como a ovelha, o pastor vai guiando o seu rebanho por um caminho. Pelo caminho que ele entende que é o caminho mais seguro. Que é o caminho perfeito, que é o caminho de paz, que é o caminho de bênção. Que é o caminho que a ovelha vai estar protegida, porque ele vai estar perto dela. Então, quando ele percebe que a ovelha começa a se distanciar do rebanho, ele vai atrás dela com a varinha e dá umas batidinhas com aquela varinha nela para poder conduzi-la novamente para junto do rebanho.
Muitas vezes Deus faz assim com a gente também. Muitas vezes Deus permite que situações da vida aconteçam para que a gente volte para pertinho do rebanho novamente. Às vezes Deus percebe que a gente está se distanciando de alguma forma do rebanho, né, do propósito, do caminho que Ele tem para nós. Então Ele permite que algumas coisas aconteçam para que a gente possa retornar para o caminho. Deus está falando com você nessa noite. Você que por alguma razão que você se distanciou do caminho, por alguma razão você se afastou um pouquinho dos propósitos de Deus, se afastou da direção que o Espírito Santo te deu, você que tem um chamado e por algum motivo deixou esse chamado de lado, para você que permitiu que essa pandemia esfriasse o teu coração, que fizesse com que você se afastasse dos propósitos de Deus. Essa palavra é para você que às vezes permitiu que a tristeza tomasse conta de você, para você que parou de orar, para você que parou de buscar orientação na palavra de Deus, de meditar na sua palavra, de buscar a face do Senhor. Essa palavra é para você. Como bom pastor, o pastor tem a varinha para poder estar conduzindo a ovelha de volta para perto do rebanho. Pense nisso. Pense em tudo que você está vivendo hoje, em tudo que você está passando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você através dessa palavra. Mas o texto também diz para nós que esse pastor também ele tem um cajado na mão. O cajado, ele serve para poder estar mostrando a direção para a ovelha. Às vezes no caminho a ovelha, por algum motivo, outra razão, circunstância, ela venha cair num buraco, venha cair num abismo. Esse cajado serve para poder puxar a ovelha de volta, para poder tirá-la do buraco, para tirar ela do abismo. Esse cajado ele serve para poder puxar, para poder trazer a ovelha de volta. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, que esse bom pastor, ele tem um cajado na mão para poder trazer você para perto dele de novo, para poder colocar você novamente na direção, trazer você novamente para perto dele, para poder te conduzir, para que você não se sinta sozinho, para que você saiba que existe um Deus que te ama, que te guarda, que cuida de você, que quer cuidar de você, que quer que você esteja pertinho dele de novo, porque ele te ama, te guarda. O salmista no Salmo 139, ele diz para nós que não há como fugir desse Deus, porque ele nos conhece. Não tem como fugir dele. O Salmo 139 vai falar sobre isso depois. Depois você abra na sua casa o Salmo 139 e medite no Salmo. Não há como fugir desse Deus, desse Senhor, desse bom pastor. Não há como fugir disso. O outro ensinamento, e o último, caminhando assim para o final, que eu quero compartilhar com você, o sexto. O salmista apresenta um Senhor que nos consola. Não um Senhor que está sempre brigando, né, criando situações, mas um Senhor que está sempre trazendo para nós um consolo. Assim como através dessa palavra ele trouxe para nós, como o salmista declara, né, ele vem trazer para nós, apresentar para mim e para você um Senhor que está sempre pronto a nos consolar, a nos trazer uma palavra de conforto, de consolo para a nossa vida. Esse Senhor, ele nos consola, ele refrigera a nossa alma, ele nos leva para junto das águas de descanso, por amor ao teu nome. Esse Deus que quer cuidar de você. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, diante de tantas situações da vida que eu tenho vivenciado, e que nesses momentos difíceis, eu tenho caminhado com Deus de uma maneira muito mais de perto, e Ele tem ministrado no meu coração tantas coisas, eu tenho aprendido com Deus tantas coisas. É nesses momentos que a gente consegue sentir o consolo, o carinho, a proteção e o cuidado de Deus. Olha como é bom a gente saber que existe alguém que cuida de nós, alguém que cuida, que zela pela nossa vida e que prepara todas as coisas para nós a cada dia, a cada instante dessa vida. Para encerrar, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive logo no início dessa pandemia,
logo no início de que tudo isso começou a acontecer, grande parte das pessoas que eu conheço sabem que eu sou motorista autônomo, né? E eu dependo do dia a dia para poder, para minha sobrevivência. E quando tudo isso começou, essa pandemia, as pessoas ficaram assim, muito assustadas. Hoje as pessoas já estão mais andando pela rua, já estão mais abusadas, andando sem máscara, né? Mas logo no comecinho dessa pandemia, você vai se lembrar disso, muitas pessoas sumiram da rua. As ruas ficaram desertas. E a gente não tinha ninguém para a gente poder carregar, para poder transportar. E as coisas começaram a ficar bem difíceis. Bem difíceis. Eu quero contar isso para você, para que a gente possa glorificar o nome de Deus. Para você ter a certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós. E as coisas ficaram bem difíceis, bem complicadas, mas muito complicadas mesmo. Muito, muito complicadas para mim. E eu vivi uma semana muito difícil, muito difícil. E nesses momentos, né, de dificuldade, eu lendo o Salmo 23, e esse salmo começou a me alimentar o meu coração, alimentar a minha alma, trazer esse refrigério que o salmista diz, que ele nos leva para junto das águas de descanso, água de refrigério. E nesses momentos de dificuldade, esses momentos muito difíceis, onde tudo parecia que não tinha jeito, não tem ninguém para carregar, não tem ninguém para transportar, eu me lembrei do salmista quando ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A palavra de Deus foi o meu alimento. A palavra de Deus foi o meu sustento nesses dias de angústia, de dor, de sofrimento. E até que um belo dia, um sábado, se não falha a memória, eu estava na casa da minha irmã junto com a minha mãe, e o meu telefone tocou. E eu estava falando para o Senhor, né? Estava nas minhas orações, que o justo não pode mendigar o pão. E a sua descendência, né? A gente não pode. Sabe por quê? Isso está dentro do que o salmista diz, né? Que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Como ovelha, nós precisamos do básico, da água, do alimento, do direcionamento. E lá na casa da minha irmã, junto com a minha mãe, o meu telefone tocou. E um amigo me ligou e falou: Mário, eu quero conversar com você, eu preciso conversar com você. E eu disse: quando que você precisa conversar comigo? Eu preciso conversar com você agora. Eu disse: não tem importância, não posso conversar com você. E falei onde que eu estava, a gente marcou um lugar para se encontrar no meio do caminho. E cheguei lá, aguardei uns instantes, e logo após ele chegou, ele disse: Mário, abre o porta-mala do seu carro. E eu abri, né? Que a gente está sempre fazendo alguma coisa para poder ajudar as pessoas, né? Falei, deu alguma missão para a gente fazer, né? Chegou, ele trouxe um outro amigo junto com ele também. E eu falei, não, vamos sair numa missão, né? Imaginei eu, alguma missão aí em prol do reino. Aí abriu o porta-mala do meu carro e ele começou a colocar as coisas dentro do porta-mala do meu carro. Encheu o porta-mala do meu carro. E quando ele acabou de encher o porta-mala do meu carro, eu disse para ele assim: nós vamos para onde com tudo isso? Ele disse: para lugar nenhum. Isso vai para sua casa. O Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração. Ele nos falou que a gente precisava de trazer essas coisas para você. E aquilo, meus queridos, aquilo me tomou de certa forma, porque era o que eu estava falando com Deus. É o Deus que supre as nossas necessidades. É o Deus que sabe de tudo que você precisa. É o Deus que te conhece, sabe? A palavra nem chegou na sua língua ainda e Ele já conhece toda ela. Não é necessário que você saia falando para todo mundo, dizendo isso, aquilo. É necessário que você diga para a pessoa certa. Para esse bom pastor. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não permite que falte para você o básico, aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. E eu pude ir na rua, adorar o nome do Senhor,
porque Ele só veio a confirmar, veio ministrar o meu coração, de que Ele ouve a nossa oração, de que Ele conhece as nossas necessidades, e sabe de tudo que a gente passa, de tudo que a gente precisa. Ele te conhece, Ele te chama você pelo teu nome. Naquele dia eu pude ouvir a voz do Senhor a me chamar pelo meu nome, como uma ovelha de um pastor que me conhece. Eu ouvi Ele me chamar pelo meu nome e dizer: Mário, eu estou aqui e eu vim trazer para você aquilo que você precisa. Por que eu disse isso? Estou dizendo isso para você nessa noite. Confie em Deus. Espere no Senhor. Confie nele, ainda que a terra se transtorne, ainda que o mar se embranveça. Creia que existe um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos orienta. E esse Deus, Ele está à sua disposição hoje. Se você quiser, você pode abrir o seu coração e falar com Ele, que Ele está aí do teu lado, Ele pode te ouvir. Ele vai te ouvir e vai trabalhar na tua vida, vai trabalhar no teu coração. Creia nisso, meu querido. Creia nessa palavra. Pega essa palavra no teu coração, que essa palavra possa alimentar o teu coração durante toda essa semana. Eu quero ler novamente o texto, porque é um texto maravilhoso. Que esse texto possa alimentar o teu coração nos momentos difíceis, nos momentos de crise. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descansos. Refrigera minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Creia nessa palavra. Creia e seja alimentado nessa noite por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando aqui pelas pessoas que deixaram os pedidos aqui. Algumas pessoas entraram depois aqui. Eu quero dar boas-vindas aqui também. A Lucilene Camargo também está nos assistindo lá. Seja bem-vinda, Lucilene. Deus abençoe a tua vida. A Tânia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, Tânia. A Meire Andrade. Meire, Deus abençoe a tua vida, querida. Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Jacira. Pai do Senhor, Jacira. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. A Patrícia Adriana. Deus abençoe, Patrícia. Isso mesmo. Precisamos continuar crendo nesse Deus. Glória a Deus por isso. Valdete. Deus abençoe sua vida, Valdete. Simone Bonfim. Pai do Senhor, Simone. Obrigado por estar assistindo aqui juntamente conosco. Glória a Deus. Aleluias. Que Deus possa sim estar nos abençoando. Vamos orar? Pedindo para que Deus venha nos guardar. Em nome de Jesus. Nos dando assim uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana debaixo da sua graça. Em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração onde você está. Curva a sua cabeça, se você puder aí também. A Bíblia diz que tudo que a gente ligar aqui na terra será ligado no céu. A sua oração nessa noite pode ser ligada no céu, em nome de Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 concordando, onde houver concordância, Deus ouve, Deus liga. Eu tenho certeza que somos muito mais do que 2 ou 3. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, Deus bondoso. Deus, queremos nessa noite de louvor, de adoração ao teu nome. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor, pelos teus cuidados, Senhor.
Te adorar, ó Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Senhor. Te adorar, Senhor, porque Tu és um Deus que não nos abandona. A Tua fidelidade, Senhor, permanece de geração a geração, Senhor. E ainda, Senhor, que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Nós não temeremos, ó Deus, mal nenhum, Deus, porque nós temos certeza de que Tu estás conosco. Aleluia. Que a Tua presença, Senhor, é conosco. A Tua presença, Senhor, é sobre o Teu povo. Aleluia. Tu és o guarda de Israel. Tu és o guarda do Teu povo, Senhor. Tu nos guarda, nos guia, nos orienta, Senhor. E assim, Deus, nós podemos continuar crendo no impossível, crendo, Senhor, de que tudo, Deus, está no controle das Tuas mãos, ó Deus. Tu és um Deus que tem o universo, Deus, nas Tuas mãos. Tu tens o domínio sobre todas as coisas, ó Deus. E crendo nisso, nós podemos continuar acreditando, confiando, Senhor, de que tudo é passageiro, Senhor. De que tudo, Deus, irá ter um fim. Tudo passa, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que nos alimenta a cada dia. Essa palavra, Deus, que aumenta a nossa esperança. Essa palavra, Deus, que faz com que a gente continue a caminhar, continue a crer, Senhor, de que tudo é passageiro. De que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria, ela virá. Creia nisso, meu querido, minha querida. Creia nisso, que o choro pode até durar uma noite, mas que de manhã o sol irá brilhar. Aleluias! Que de manhã a sua fé será renovada. Aleluia! Que pela manhã o sol da justiça irá brilhar sobre a sua casa. Aleluia! Sobre a tua vida. O sol da justiça, o Senhor dos senhores de todo o universo. Aleluia! Ele se levantará no seu trono, estenderá as tuas mãos sobre a sua vida e você será renovado. Como diz o salmista no Salmo 91, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia, Senhor. Deus nos dê uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana abençoada. Senhor, iremos continuar orando, Senhor, pela nossa cidade, a cidade de Volta Redonda. Deus, queremos continuar orando, Senhor, pelo bairro de Vila Rica. Senhor, muitos casos, ó Deus, têm acontecido em Vila Rica, Senhor, do Covid-19. Deus, em nome de Jesus, colocamos, ó Deus, Vila Rica em Tuas mãos, colocamos os bairros de Volta Redonda, Senhor, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil, ó Deus, a nossa nação. Deus, toma, Deus, a terra em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, queremos continuar, ó Deus, clamando, Senhor, pelos médicos. Oh Deus, Senhor, continue, Deus, a orientar os médicos, Senhor. Deus, mostra, Senhor, a direção, ó Deus, o caminho, Senhor. Deus, a Tua palavra nos diz em 2 Crônicas, se o Teu povo que te chama pelo Teu nome, Senhor, a nação, ó Deus, tem clamado, Senhor. Deus, o Teu povo tem gemido, Senhor. A terra, Senhor, tem gemido, Senhor, por causa dessa enfermidade, Senhor. Deus, ouve a oração do Teu povo, Senhor. Ouve a oração deste pai, dessa mãe, Senhor, que perdeu o filho, Senhor, vencido por esse vírus, por essa enfermidade, Senhor. Senhor, as famílias, ó Deus, não têm podido, Senhor, nem mesmo, Senhor, ó Deus, chorar, Senhor, velar, ó Deus, os seus mortos, Senhor. Por causa desse isolamento, Pai,
Em nome de Jesus, o salmista no Salmo 23 diz que o Senhor é Deus Consolador, Pai. Senhor, nós não temos palavras, ó Deus. Senhor, ainda que o homem procure palavras, ó Deus, não existe, Senhor, no vocabulário humano, palavras para poder aquietar esses corações, ó Deus, que choram, que sofrem, que lamentam a perda, Senhor. Senhor, derrama o teu bálsamo, Senhor, sobre essas vidas, ó Deus. Senhor, também queremos colocar os médicos em tuas mãos, ó Deus. Proteja, Senhor, guarda. Não permita, ó Deus, que eles sejam atingidos, ó Deus, por essa enfermidade. Os enfermeiros, os técnicos, ó Deus, de enfermagem, Senhor, que estão na linha de frente, Senhor. Guarda, Senhor, com tuas mãos poderosas, Senhor. As pessoas que trabalham no supermercado, nos servindo, nas farmácias, Senhor. Proteja, Espírito Santo, guarda, Espírito Santo, cada uma dessas pessoas, ó Deus, que nos servem, Senhor, que estão na linha de frente, Senhor. Seja o guia, Senhor, dessas pessoas, o orientador, seja o escudo, Deus, seja a fortaleza, Senhor, a cidadela, Senhor, seja o refúgio, ó Deus, dessas pessoas, meu Pai. Queremos, ó Deus, como igreja, entrar na brecha, Senhor, queremos orar. Oh, Deus, tantas torres de oração têm se levantado, Senhor. Nós temos, ó Deus, unidas nossas forças, unida a oração, num só propósito, Senhor, de que a cura venha, Senhor, de que para que possamos desfrutar, ó Deus, de tempos de paz, gozar, ó Deus, de tempo de refrigério. Senhor, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Deus, nós queremos dizer, ó Deus, nessa noite, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, por isso nada nos faltará, Senhor. Continue a nos orientar, continue a nos guardar, continue conosco, continue com o Teu povo, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós oramos, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, em prol, ó Deus, da nossa nação, Senhor. Cuida de nós, Deus. Cuida do Teu povo, Jesus. Cuida, Senhor. Cuida de cada vida. Cuida, Senhor, dos membros da Igreja Metodista em Vila Rica. Cuida de toda a liderança, de toda a membresia. Cuida, Senhor, dessa vida que me ouve agora, Senhor, deste homem, dessa mulher, dessa pessoa, Deus, que está no hospital agora, Senhor, nos presídios, quem sabe, Deus, no orfanato, no asilo, essa pessoa que por acaso possa estar na rua, abandonada, Senhor. Cuida, Senhor, cuida. Tu és o bom pastor, Deus. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo que temos de poder desfrutar, Senhor, da Tua presença. Porque eu tenho certeza que, assim como eu sinto essa presença do Teu Espírito Santo aqui, Senhor, que cada um também desfruta dessa presença maravilhosa também, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. É a nossa palavra nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom, irmãos, que bom podermos desfrutar da presença desse Deus. Como é bom, como é bom. Que você possa ter sido alimentado nessa noite por essa palavra. E que o bom Deus, o bom pastor, possa cuidar de você também, do seu sonho, dos seus projetos, da sua vida. Não somente hoje, mas por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção em nome de Jesus.
Estenda as tuas mãos aí para o céu. Estenda as tuas mãos aí para o céu, para o autor e consumador da vida humana. Estenda as tuas mãos em direção a Ele, onde você se encontra aí agora. Eu quero ministrar a bênção, a graça de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça poderosa e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce, maravilhosa comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça, não somente hoje, mas por todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus por essa palavra. Que Deus te abençoe. E assim a gente chega ao final de mais uma live. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém e glória a Deus.